Antes de começar, uma observação importante. Este caso ainda está em investigação. As pessoas citadas nesse vídeo são suspeitas e investigadas. Os dois estão presos, mas como não houve julgamento, não há condenação no momento. As informações então foram organizadas com base em reportagens locais e declarações atribuídas à Polícia Civil. Então, tudo que eu vou falar nesse vídeo foi manifestações públicas de órgãos oficiais brasileiros. O foco aqui nesse vídeo, então, é falar sobre as vítimas, a investigação e a possível falha de proteção contra pessoas vulneráveis. No dia 30 de abril de 2026, um ex-aluno de Libras procurou um jornal local chamado OCP. E ele foi lá acompanhado das suas duas advogadas. E o que ele denunciou, o que ele contou ali para aquele jornalista, chocou todo Jaraguá do Sul. Ele contou que havia sofrido abusos sexuais em 2010, quando ele tinha apenas 12 anos. E o abusador dele era uma pessoa influente ali naquela comunidade. Era o professor de Libras e presidente da Associação de Surdos de Jaraguá do Sul. Um homem chamado Paulo Sérgio Prachedes, de Monte Araújo, de 44 anos. E durante os abusos sofridos por esse ex-aluno, ele contou que o Paulo levava o marido dele, um homem chamado Carlos Francisco Priprá, de 42 anos, para abusar dele também. Ou seja, os dois, o casal aí, abusava desse menino quando ele tinha apenas 12 anos. Os jornalistas ficaram tão indignados e perceberam a urgência dessas declarações e soltaram essa reportagem no mesmo dia. A comunidade inteira ficou revoltada e a Polícia Civil iniciou uma investigação. E no mesmo dia, os dois, o Paulo e o marido dele, o Carlos, foram presos. Foi daí, gente, que começou. Após a primeira denúncia, vários outros ex-alunos começaram a se apresentar e denunciar que eles também haviam sido abusados pelo casal. E o modo operante deles era muito perverso e hediondo. O Paulo era professor de Libras e dava aula em diversas escolas e também era diretor lá da Associação de Surdos de Jaraguá do Sul. E conforme os anos iam passando, ele acabou ganhando a confiança da comunidade surda local e passou a ser um homem muito ativo na comunidade e também muito respeitado. Então, muitas famílias procuravam essa associação, procuravam o Paulo para que seus filhos, que eram surdos, aprendessem a se comunicar. E após ganhar a confiança desses pais e depois dos alunos, o Paulo atacava. Ele usava sua posição para abusar dessas crianças. Ele se aproveitava dos atendimentos educacionais especializados e de momentos de isolamento para iniciar os comportamentos inadequados. Segundo o ex-aluno, a violência teria começado com a exposição dele a conteúdos impróprios apresentados pelo Paulo e depois foi evoluindo para abusos dentro e fora do ambiente escolar. Muitos desses abusos foram cometidos em conjunto com o Carlos, o marido do Paulo, que o auxiliava e participava dos atos hediondos. Até o momento, são 5 vítimas confirmadas, sendo que 4 já se apresentaram na delegacia e usaram intérpretes para poderem se comunicar com o delegado e contarem tudo o que haviam passado. As vítimas tinham idades entre 12 e 20 anos quando os abusos começaram. E para manter o silêncio de todas as vítimas, o casal de abusadores aí do demo usaram da intimidação, da chantagem emocional e até de ofertas de dinheiro para impedir que as vítimas falassem tudo o que elas estavam sofrendo para qualquer pessoa. Nós não estamos falando apenas de uma suspeita de abuso, estamos falando de uma possível estrutura de silêncio. Um mecanismo em que a vítima primeiro era aproximada pela confiança, depois ficava presa pelo medo, pela dependência, pela vergonha, por ameaças emocionais, por dinheiro e também pela dificuldade de ser compreendida fora daquele ambiente. Aliás, todos que foram abusados eram surdos. O primeiro denunciante afirmou que, na época, ele acreditava ser o único a sofrer os abusos, mas que depois ele ficou sabendo dos outros casos. E isso é muito comum em casos de abuso. A vítima acha que ela foi a única a passar por aquilo. Então ela sente vergonha, sente medo, acha que ninguém vai acreditar nela. Aliás, o agressor, ele se aproveita exatamente disso, né? Da posição social que ele tem, de ser uma pessoa que ninguém desconfia. E aproveitando exatamente disso, esse isolamento acontece. E as vítimas ficam sempre caladas, achando que elas são as únicas e que ninguém vai acreditar quando elas contarem que aquela pessoa é o seu abusador.
Muitas vezes, quando a primeira vítima fala, as outras vítimas percebem que não é só com elas. E é aí que o tamanho real do caso, da quantidade de vítimas, pode começar a aparecer. Foi exatamente isso. Após o primeiro a denunciar, apareceram diversos outros, relatando abusos ocorridos em diferentes contextos e anos diferentes. Até o momento, a polícia apurou que possivelmente esses dois já estão abusando de crianças, né, com esse modus operandi há pelo menos 18 anos. Eles encontraram padrões de abusos que começam em 2008. Existem relatos de uma vítima que teria sido abusada aos 12, quando ela era aluna de uma escola municipal onde o Paulo atuava como professor. Outra vítima relata que foi abusada durante um retiro da pastoral de surdos, quando tinha 15 anos. Há ainda menção a um caso ocorrido em julho de 2014 durante um deslocamento de carro, além de relatos de episódios em 2016 durante um evento pastoral em Caçador. Mas o período exato, o número final de vítimas, todos os locais e participação específica de cada um investigado ainda depende da conclusão da investigação e do processo judicial. Delegado Augusto, da Delegacia da Mulher, da Criança e Adolescente de Araguá do Sul. Na noite de ontem foram presos duas pessoas, dois homens, por crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual. Uma dessas pessoas, um desses investigados, era o presidente da Associação de Surdos e Mudos aqui de Jaraguá do Sul. Foram identificadas, até o momento, 5 vítimas e foram ouvidas 4 vítimas. Uma dessas vítimas não compareceu, não teve coragem de comparecer. É importante mencionar que os autores, eles utilizavam de bastante intimidação, chantagens emocionais contra essas vítimas, para que não levasse ao conhecimento da autoridade. Foi identificado também na investigação que, a prática desses abusos, os investigados ofereciam dinheiro, tá, às vítimas para que cedessem à vontade deles. E importante mencionar também, no dia que uma das vítimas estava sendo ouvida na delegacia, logo depois, um dos investigados fez uma ligação por vídeo e meio que confessou, falou que era errado aquilo que ele estava fazendo e pedindo desculpa para essa vítima. Como eu já mencionei, os dois estão presos preventivamente. A Associação da Comunidade Surda de Jaraguá do Sul e região se manifestou após a prisão dos dois. Em nota e em vídeo divulgado nas redes sociais, a entidade afirmou repudiar todo tipo de abuso, classificou a situação como grave e também inaceitável, e declarou apoio e solidariedade às vítimas, e pediu que o caso não fosse associado à instituição como um todo. Trata-se de um caso muito grave e caso algum familiar, alguma pessoa tenha conhecimento de que seu filho ou um parente tenha sido vítima, tenha ocorrido alguma situação, que nos procure a Delegacia da Mulher e venha trazer também esse fato. Nós sabemos que, em maioria das vezes, os casos no Brasil só têm realmente um desfecho e uma certa justiça quando esses casos viram público e caem na boca do povo. Então, vamos fazer isso. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Não vamos deixar esses dois saírem impunes, porque eles estão presos. Mas nós, como sociedade, precisamos fazer pressão para que eles sejam realmente julgados e condenados à pena máxima possível aí no Brasil. Eu vou ficando por aqui. Eu quero muito saber a sua opinião sobre todo esse caso. A gente conversa aí nos comentários. E eu te vejo aqui toda quarta e sábado às 8 da noite. Um beijo pra vocês. Se cuidem por aí.